de bombas Agora, do Irã. olha só o que é mais incrível, pastor. Sabe o que é mais incrível? É que a OTAN não fez nada. Quando eu fiz uma live sobre isso daí, quando o navio saiu lá do Irã, e simplesmente eles monitoraram a rota do navio. Mas ninguém deu sanção nenhuma, ninguém disse que não podia, ninguém proibiu esses mísseis de chegar na Venezuela vindo do Irã. E provavelmente tem muito armamento russo aí, porque quem abastece a Venezuela é a Rússia. Então, como a gente já falou em outras lives, a gente tem duas questões muito importantes, que é a Venezuela e Cuba pertencem à Rússia, a Colômbia, o Peru e a Argentina pertencem ao Dragão Vermelho na América Latina. Existe um alinhamento muito forte, mas muito forte, entre também a gente vê a Argentina, a Colômbia e o Peru do Dragão Vermelho. E existe um alinhamento muito forte entre o Lula e o Nove Dedo com a Rússia. Veja que na hora que começou o ataque, pastor, a hora que começou o ataque, essa guerra, o PT na hora tirou da página deles o apoio à Rússia e a fala Sim. que eles eram contra a OTAN interferir na política russa e em qualquer lugar do mundo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós estamos vendo, né, a esquerda, é o totalitarismo sendo imposto. Outra coisa, existe muito soldado brasileiro e na fronteira com a Venezuela, né? Por causa dessa pseudo-ameaça, e existe sim uma ameaça de a Venezuela enviar como para o Brasil força para gerar uma guerra civil, ataque. Então, só que o que é mais incrível de tudo isso? Eles estão varrendo isso da internet. Meu Deus. E como é uma notícia muito forte, as pessoas assimilam isso com fake news, né? Só que aí eu lembro de Olavo de Carvalho, eu vi essa live do Olavo de Carvalho dizendo, olha só, a Venezuela, o Foro de São Paulo, a esquerda na América Latina, eles têm 3 trilhões de dólares para a questão política. Eles podem levantar um exército com o dinheiro que tem, porque a nossa mente, é o que eu sempre falo, a gente não faz distinção de milhão, bilhão e trilhão. E Meu 3 Deus. trilhões de dólares, eles compram mídia, eles compram tudo. E outra questão, os maiores globalistas do mundo, como George Soros, né, eles investem nesse caso. É o próprio Soros que é o pai da Greta Thunberg, que a gente já vai falar sobre ela. Então, o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, né, é um perigo, é aquela questão mesmo do caos pela ordem. O Maduro se fortalece com a Rússia diante de uma questão dessa, né? E com certeza ele quer prejudicar o Brasil e principalmente o presidente Bolsonaro. Por quê, meus irmãos? Porque quem é que foi na posse do Maduro? Toda a cúpula do PT estava na posse do Maduro. O PT ele fala abertamente que a Venezuela é uma democracia, sendo que outra coisa que acontece na Venezuela, desapareceu todos os vídeos internos da Venezuela. Olha aí. Olha o poder do filtro. A gente sabe que já não existe nem cachorro e gato na Venezuela das pessoas passando fome, a desigualdade social. Outra questão forte da Venezuela, o governo tomou a propriedade privada. Tem a live do Luciano Hang falando que ele anunciou para vários empresários venezuelanos para sair da Venezuela antes do golpe,
e os empresários não quiseram acreditar. Eles perderam todas as suas empresas, todo o seu dinheiro. Então, e agora a Venezuela está enfraquecida? Por quê? Porque o Reino Unido está com todo o ouro da Venezuela. A reserva de ouro da Venezuela está lá no Reino Unido. Olha aí. E Tudo Reino Unido. O Maduro, o senhor pode puxar essa matéria, é interessante mostrar para os irmãos. O Reino Unido não libera o ouro da Venezuela. E aí o Maduro, ele está sem força financeira para permanecer essa ditadura. E ele precisa de apoio. Por quê? Porque a reserva de ouro dele está travada. A reserva de ouro dele está travada. Então, nós precisamos analisar que existe sim um grande interesse, um grande alinhamento, né? E a gente vê esse fortalecimento. Olha aí, o senhor quer ler, pode ler. A Justiça do Reino Unido, né, anula a decisão breve sobre o ouro da Venezuela. Em Vitória, isso foi em matéria de 2020, né, no final ali do mês 10, em Vitória do regime... Oi, pastor Carlos? Pode falar. Em Vitória... Tá travado até agora. Tá certo. Em vitória do regime de Nicolás Maduro, o Tribunal de Apelações da Inglaterra anulou uma sentença de primeira instância de julho, na qual dizia que 1 tonelada de ouro depositada em Londres deveria estar sob administração de Guaidó. Aí tá, né, o próprio Maduro, junto com a Justiça do Reino Unido, anulou nessa segunda-feira uma decisão anterior de julho que havia determinado que Juan Guaidó, o líder da oposição da Venezuela, era o presidente do país sul-americano. A disputa, né, na justiça britânica é para decidir quem tem controle de 30 toneladas de ouro depositadas no banco na Inglaterra. Meu Deus, 30 toneladas de ouro, pastor Carlos. O regime de Nicolás Maduro ou a oposição. Trata-se de um depósito avaliado em 1 bilhão, né, de dólares, é isso? Que equivale aí a 5,66 bilhões de reais. A sentença dessa segunda foi dada pelo Tribunal de Apelações de Londres. Realmente. Aí você vê, a gente tem que analisar toda essa questão geopolítica, né? Toda essa questão geopolítica, que com certeza a Venezuela iria se fortalecer diante da pressão agora. Pastor Carlos, acho que caiu a conexão com o pastor Carlos. Estão nos ouvindo, pastor Carlos? Espera aí. Agora voltou? Voltou. Então, o que a gente está vendo? Olha só, o Irã abastecendo a Venezuela com seus mísseis. Como eu falei, os mísseis vieram do Irã, ninguém fez nada. A única coisa que os Estados Unidos fez, pastor Rodrigo, eles só monitoraram os mísseis sendo enviados. A única coisa que fez. Eles permitiram o míssil chegar, os mísseis do Irã chegar na Venezuela. Aí você vê claramente, né? E não são poucos mísseis, como você está vendo aí. Foi um navio cargueiro que trouxe todo esse contingente de míssil para abastecer a Venezuela. É incrível que ninguém fez nada. A Rússia, ela já fez exercícios de guerra, junto com a Venezuela, e é bom lembrarmos, irmãos, eu não sei se eu consigo colocar aí, que a Rússia ameaçou enviar armamento para Cuba e para a Venezuela, isso antes de invadir a Ucrânia. Era bom puxar isso aí. E veja, para Cuba e para a Venezuela. Rússia ameaçou enviar bombas, mísseis e exércitos para Cuba e para a Venezuela. Então, veja bem, eu vi um vídeo do pastor Silas Malafaia muito interessante, né? Que no vídeo o pastor Silas Malafaia fala que
houve um momento aí na história que, em 60 e alguma coisa, a Rússia queria enviar armamento para colocar em Cuba, para oprimir os Estados Unidos. Os Estados Unidos expulsaram a Rússia. Olha aí, ó. Seria essa questão aí, Aí o que acontece? Pode ler, pode ler. Rússia ameaça enviar forças militares para Cuba e Venezuela se as negociações sobre a Ucrânia fracassarem. Isso foi antes do ataque, né? E dia 13 de janeiro. Olha só. E... Então, isso daí não está descartado de acontecer. Isso não está descartado, porque não está havendo negociação nenhuma. E agora, em plena guerra, né, pastor? Aí, ó, em meio à guerra, Maduro e Putin conversam sobre a parceria. Tem tudo a ver. Pode falar, pode continuar, pastor. Então, isso aí está de pé. Porque não está havendo acordo. A Ucrânia não está baixando a guarda, né? E aí a gente vê o seguinte, que dentro desse novo sistema global que a gente tem propagado, a gente tem conversado, né? A gente tem visto que está surgindo um novo sistema de governo, as pessoas não estão querendo acreditar, né? E aí a gente vê, por exemplo, hoje teve a reunião lá. Eu vou mandar aqui para o senhor o link do que foi tratado do acordo de paz hoje. Era bom o senhor dar uma lida aí, porque não foi declarado o fim da G ainda, não foi declarado. Ainda tem mais uma rodada, né, de negociação. Eles simplesmente fizeram acordo para tirar civil de dentro do país. Mas eles não chegaram a dizer assim, vamos parar o cessar-fogo. Aí vem a matéria, bom o senhor ler isso daqui. Então, quer dizer, como está muito longe, existe uma grande possibilidade de eles enviar tropas, né, para a Venezuela e para Cuba. Agora, na Venezuela, você sabe onde é que vai essas tropas? As tropas vão exatamente para a fronteira com a Amazônia. Exatamente para o local de frente com a Amazônia. Aí Cuba, de frente para os Estados Unidos. Então veja que coisa interessante, né? É aí que está aí todo um fervor de uma terceira G. Eleições no Brasil. Eleições no Brasil. A gente tem que analisar todo esse contexto do que está acontecendo no Brasil, né? Porque eles querem a qualquer custo. A Ursal está aí, o Foro de São Paulo está aí, né? A gente já falou em live, Ciro Gomes e Daciolo, Dória e Sérgio Moro, Lula e Alckmin, tudo é a mesma esquerda. Eles querem tomar o poder e transformar o Brasil numa esquerda, né? Eles querem o fim da democracia, o fim da família tradicional, a gente sabe todo o princípio. E o Lula, ele tem todo um alinhamento com a esquerda mundial, né? O Lula pode ver que um dos maiores investimentos do governo do PT foi fora do Brasil. E todas as obras que o PT concluiu foi fora do Brasil. Não tem nenhuma obra concluída dentro do Brasil, pouca coisa eles fizeram. Eles fizeram os estádios, que são verdadeiros elefantes brancos, né? Certo. Que foi para a Copa do Mundo. A Vila Olímpica, a gente sabe o quanto que isso levou dinheiro do povo. Obras superfaturadas. Então, existe muito, muito vínculo com Cuba, com Venezuela, com as Farc, com não é o Equador, a Bolívia, o Uruguai. Todos esses países devem favores impagáveis ao PT. Países comunistas da África. Entendi. E aí o apoio, existe o apoio do PT internamente, eles não podem declarar abertamente a Vladimir Putin,
Então, existe todo um cenário aí, né, que pode forçar algumas coisas a acontecerem e querer prejudicar o Brasil. Mas eu não acredito, pastor, antes de nós pularmos essa pauta aí, eu não acredito em nenhum tipo de guerra em âmbito nuclear no Brasil. Eu não acredito numa guerra no Brasil. Eu acredito que pode haver algum confronto, mas não de uma proporção do que você está vendo na Ucrânia, que o Brasil verdadeiramente é a fazenda do mundo, né? A gente sempre fala sobre isso. O solo não pode ser atingido. Numa guerra mundial mesmo, numa guerra mundial, as únicas cidades destruídas do Brasil seriam Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, as capitais. É por isso que tem um monte de youtuber aí falando saia das grandes cidades. Mas, no âmbito do Brasil em si, não haveria. A única coisa que o Brasil está sofrendo e vai sofrer agora é a questão econômica. Isso sim vai afetar altamente o Brasil. Então, e como para terminar essa pauta aqui que veio aqui na minha mente, onde eu estava falando, aqui no Ceará eu estou em Fortaleza, eu estou perto de Fortaleza, estou numa cidade chamada Itarema, pastor. Saiu aqui no Diário do Povo que a gasolina vai para 9,50 nessa região. 9,50. 9,50, meu Deus, aí é... Já saiu já, né, um reajuste dentro de 18 dias, 9,50. Então, olha só, aí o povo vai no mercado, vai ficar tudo caro. A gente sabe que plástico vai ficar caro, pão francês vai ficar caro. A Rússia já vetou o agrotóxico para o Brasil, o agro do Brasil vai ser altamente afetado. Então, o que o Brasil produzir já vai estar tudo para fora, pouca coisa vai ficar interna, o preço vai ficar muito caro. Quem é que eles vão ressuscitar? O Lula, o 9 dedo. No tempo dele, a gente comia. No tempo dele, a energia era barata. Exatamente, no tempo exatamente. Dele, só que ninguém entende esse jogo geopolítico. Então, o PT ele vai se utilizar da pobreza, da miséria, da escassez, da falta do poder de compra do brasileiro para dizer que no império deles, no reino deles, no governo deles, ia tudo bem, estava tudo certo. Então, isso que está ocorrendo prejudica, sim, o Brasil de uma forma de todas as esferas e principalmente na questão política. Eu acredito que era importante a gente falar dessa matéria aí, pastor, e depois falar do... Eu não sei se o senhor puxou aquela matéria do Emmanuel Macron, afirmando que as coisas vão piorar. Mas sim, olha só, foi feito... Essa matéria de hoje, né? Esse acordo foi feito hoje, e era bom a gente deixar os irmãos alerta, hein? Esse é o desejo, ele odeia o Bolsonaro. Como o Papa Francisco odeia o Bolsonaro, como o Macron odeia o Bolsonaro, como John Biden... Vamos lembrar de John Biden antes de ganhar. John Biden citou o Bolsonaro no debate com Donald Trump e após ganhar, o geopolítico e a mídia mundial disse que o Brasil seria o saco de pancada do John Biden. Então, assim, odeiam o presidente. Por quê? Agora, isso que é interessante a gente falar. Porque é um sistema que está vindo como um trator em cima de qualquer democracia, né? Eu sofri ontem, por exemplo, né? O meu WhatsApp foi tirado do ar, um WhatsApp meu. E aí eu fui estudar sobre o assunto. Por exemplo, se você manda muita mensagem pelo seu WhatsApp para a mesma pessoa, o WhatsApp ele te bloqueia por 24 horas. Agora, dependendo do conteúdo que você fala, o que acontece? Eles excluem teu WhatsApp. Olha aí o que aconteceu ontem comigo. O que aconteceu ontem comigo. Estão dizendo, pastor, o irmão Mírio secou aqui, esse vídeo é de 2020. Mas, o vídeo do Maduro. Mas o que nós temos que colocar em pauta aqui, pastor, é que essa é a vontade do Maduro. É incitar a qualquer operação com o Brasil para transformar, porque eles odeiam, vamos voltar aqui, o Bolsonaro. Então, veja bem, olha aí o que está. O WhatsApp foi banido. É a mesma coisa do YouTube, pastor. Daí eles, como o meu WhatsApp não foi banido por causa do envio de mensagem, mas sim por causa do conteúdo enviado, eles mandam um e-mail para você fazer uma contestação. Mas é a mesma coisa que o YouTube.
O que o YouTube faz? Quem te responde lá no YouTube é o próprio robô. Não é uma pessoa. Não é uma pessoa que vai te responder. Então, simplesmente, eles foram lá e eles me baniram do WhatsApp pelo conteúdo que eu propago dentro da rede. Você sabe como é que eu me senti ontem, pastor? Igual alguém que mora no Dragão Vermelho, certo, que não pode falar mal do governo do comunismo. Não pode falar mal do comunismo. Deus. E uma pessoa lá no Dragão Vermelho, que, olha só, que fala mal do comunismo, a internet dele é desconectada na hora. E ele perde pontuação no crédito social. Agora, olha o nível de rastreio do que nós estamos conversando no WhatsApp. Olha só, gente. Olha o nível de rastreio, o nível de censura, o nível de controle do que você fala, do que você compartilha. E se você não compartilhar agora o que eles querem que você compartilhe, eles vão querer te banir do sistema. Se você não falar a linguagem que eles querem que você fale, eles vão querer te banir do sistema. Então é algo muito forte isso, muito forte mesmo. E irmãos, isso daqui, o Alan dos Santos, do Terça Livre, você vê o que aconteceu lá, pastor? O que aconteceu? O Xandão entrou com o processo do Telegram, certo, e o Telegram cedeu ao pedido do Xandão contra o Terça Livre. E aí o Alexandre dos Santos ele fez um vídeo, falou, o povo brasileiro não está entendendo que nós já estamos vivendo no Brasil o que acontece lá no Dragão Vermelho. É uma censura sem precedente. Sem precedente. Eles estão totalmente filtrando, censurando, mostrando, né, o que deve ou não deve ser falado. Então, só existe um lado da história, pastor Rodrigo. Eles não podem colocar os dois lados da história. Ninguém pode contestar, ninguém pode falar, ninguém pode dizer nada do que eles não querem. E qualquer pessoa que se levantar contra, o que acontece com a pessoa? Automaticamente ela é censurada pelo sistema. Tem um caso de uma... O senhor falando sobre isso aí, tem um caso de uma ativista que contestou contra a Rússia no seu país. E aí o que aconteceu aí, gente? Inclusive, dentro do assunto que o senhor está falando mesmo aí, o senhor quer continuar aí ou quer que eu leia aqui antes? Não, aí eu só quero dizer a todos os irmãos que é para abrir o olho. O povo não está enxergando a realidade das coisas como elas são. O povo parece que está com a mente fechada do nível, né, de comunismo ou de um socialismo que pode culminar num comunismo, que primeiro vem o socialismo. Então a gente vê o seguinte, o povo não mediu ainda. Nós já estamos vivendo uma ditadura mundial. O que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia só está fortalecendo a ditadura e o fim da democracia. Vamos ler aí, pastor, essas duas. Eu acho que era bom a gente interligar essa aí, primeiro que foi de hoje, com a Greta Thunberg lá no... Vamos lá, então. A Rússia e a Ucrânia farão a terceira rodada de negociação. Veja o que foi acordado até agora. O país concordaram com a criação de corredores humanitários para a retirada de civis. Menos mal, né? Pelo menos os civis vão ser protegidos. E a entrada de medicamentos nas áreas de conflito. Há conversas para um possível cessar-fogo durante as evacuações. Aí aqui tem um pessoal lá na mesa, né? Fazendo a reunião. Aí, aqui, ó. As delegações da Rússia e Ucrânia terminaram o encontro dessa quinta-feira e concordaram com uma terceira rodada de negociação entre as duas nações em conflito na próxima semana, pastor Carlos. Deu para entender, né? Sim. Na próxima semana ainda. Então, olha aí. O que eles estão dizendo? Isso que não vai parar. Aí o Macron disse que as coisas vão piorar, porque ele ligou para o Vladimir Putin
pelo que deu a entender na matéria. Olha só, não é essa matéria aí não, pastor. Não é, essa, não? É uma matéria de hoje, que ele está dizendo... Ó, existe aqui, eu vou te mandar aqui o site aqui. A conversa de 5 horas atrás. Está no antagonista. Então, olha só. Aí você vê que a questão não vai parar por aí. Então, vamos voltar lá no início da live. Existe possibilidade da Rússia mandar o seu exército para a Venezuela? Claro que existe. Como para Cuba. Existe a possibilidade de alguma bomba nuclear ser detonada? Claro que existe. Ontem, pastor, eu não sei se o senhor já falou sobre isso, mas a Rússia ela passou por cima da Suécia, né? Da Suíça. Fiquei sabendo, mas não falei, cheguei a falar. Né? Então, assim, eu mandei a matéria aí. Depois a gente vê. Olha aí, o senhor pode ler, pode ler. Olha aí. Macron. De hoje, né? Isso. Macron, Macron, após conversa com Putin, o pior está por vir, entre aspas, né? Abriu aspas, o pior está por vir, fechou aspas. O presidente francês e o ditador russo conversaram por cerca de 1h30 nesta quinta-feira. Na conversa que teve com Vladimir Putin, Emmanuel Macron afirmou que o ditador russo está cometendo um grande erro. Abriu aspas, né? Fechou aspas, um grande erro. Os dois falaram por telefone durante 1h30 nessa quinta-feira e o diálogo foi uma iniciativa de Putin. Após a conversa, Macron afirmou que, abriu aspas, o pior ainda está por vir, e fechou aspas. Segundo a imprensa francesa, Putin teria dito que pretende continuar com uma ofensiva militar até o fim e que tudo está ocorrendo de acordo com o plano. Abriu aspas, a situação vai piorar, a menos que a Ucrânia aceite condições inaceitáveis. Fechou aspas. Macron teria dito a Putin, abriu aspas, o que está fazendo custará caro ao seu país. A Rússia ficará isolada e sob sanções por um período muito longo. Fechou aspas. Diz Macron para Putin. Pastor Carlos Cadu, a coisa está ficando feia, hein? Sim, mas aí você vê, não é só a Rússia que depende do mundo, o mundo depende da Rússia, né? Existem os dois lados, por exemplo, o Brasil depende do agrotóxico da Rússia. Os Estados Unidos dependem do chumbo da Rússia para a questão energética e nuclear, porque é o mais barato. Eles já sancionaram contra o alumínio da Rússia. Então, veja bem, todo essas sanções não prejudica só a Rússia, prejudica aqueles que têm negócio com a Rússia. E o que a Rússia vai fazer? Vocês querem sancionar sobre mim, eu sanciono sobre vocês. É simples assim. Então, eu acredito, né, que vai durar... Eu vou repetir, eu não acredito numa terceira guerra mundial, eu não acredito. Eu acredito, né, que o dragão vermelho vai se levantar e vai rugir nessa situação a favor do sistema. Isso aí era bom deixar depois da Greta, pastor. Essa matéria é muito forte. Tá certo. Aí o que acontece? A gente tem que analisar isso daí, irmãos, né, que já afetou a economia mundial, já afetou vários commodities, várias situações no planeta já afetou. Então, é um cenário que está se armando para um novo sistema global. Aí vem a Greta, pode ler sobre a defensora do planeta. Eles colocam ela como a salvadora do planeta, né? A ativista sueca, né, Greta, protestou na tarde de hoje contra o conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A jovem de apenas 19 anos reuniu um grupo de pessoas em frente à embaixada Rússia na Suécia para se mostrar contra as ações russas no leste europeu. E aí, pastor Carlos, para resumir, olha só o que o Putin disse.
Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Como forma de manipulação e apelo emocional, os nobres integrantes da ONU têm usado como estratégia o discurso de uma garota ativista do meio ambiente, Greta Thunberg. Em seu discurso, ela diz que eu estou roubando seus sonhos, numa linguagem que tem o único intuito de jogar o mundo contra o povo russo. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Mas aí eu pergunto aos nobres cavalheiros da ONU, vocês não têm vergonha na cara de se utilizar de um meio tão baixo para fugir da responsabilidade? Еще раз настойчиво подчеркну. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Não adianta tentar desmoralizar nosso povo. A culpa desta guerra é dos senhores, ele culpou a ONU, quando não respeitam a soberania de um povo. Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в... A essa menina, eu só tenho a dizer a ela, vai brincar com suas bonecas e não se envolva com assuntos que está longe de seu controle. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать. Há pessoas influentes que estão te usando no intuito de manipular a verdade. Esses é o que estão roubando sua infância. Что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не... Nem o companheiro Bolsonaro conseguiu me fazer mudar de ideia. Volte para suas bonecas e para sua família. Никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этом... A Rússia não se dobrará, pastor Carlos. Ele falando, Putin. Essa foi a fala do Putin aí em resposta para a Greta. O que acontece, pastor? Existe algo aí que também está surgindo sobre a Ucrânia, né? Que existe um grande financiamento do senhor Jorge Soros lá, né? E quem é o pai da Greta Thunberg é exatamente o senhor Jorge Soros, que ele é o cara de todas as manifestações do mundo. Ele injeta dinheiro em questão de tirar fetos, ele injeta dinheiro em questão climática para gerar um caos. E aí, existem algumas coisas sobre a Ucrânia que está surgindo agora que são muito fortes, que eu não sabia. Eu não sei, por exemplo, é o maior país, pastor, de barriga de aluguel, de sistema de barriga de aluguel. O senhor sabia disso? Não sabia não. Olha só, eu vou mandar uma matéria para o senhor ver. É bom colocar essa matéria aí, que eles pegaram os embriões para as barrigas de aluguel e levaram para um bunker. É matéria da UOL aí, eu mandei para o senhor aí agora. Tá certo. Meu Deus. Olha aí, ó. Olha só. Então, veja bem. Lá, o que acontece? As pessoas que não conseguem gerar filhos, elas pegam uma menina ucraniana, injeta o embrião, ela gera, e aí é dado para os pais a criança. Então, a Ucrânia é o maior país de barriga de aluguel. Meu Deus. E olha só, matéria de 5 dias atrás. Lê aí para o senhor ver. Clínicas de barriga de aluguel na Ucrânia levam embriões e bebês para bunkers em meio à guerra. Brasileiros estão retidos com recém-nascidos em Kiev. País é destino popular para o procedimento. Na manhã em que a Rússia invadiu a Ucrânia, na última quinta-feira, no dia 24,
O celular de Bruna Alves não parou de tocar. Eram casais de várias partes do Brasil, querendo saber se seus filhos estão protegidos em meio ao cenário de G na capital Kiev. Os bebês ainda não nasceram. Eles são frutos de barriga de aluguel. Olha só, prática legalizada, lembrando que é uma prática legalizada na Ucrânia, que se tornou um dos principais destinos para famílias do Brasil e de outros países por ter um preço mais acessível que a média, né? Alves é diretora da operação brasileira de uma agência internacional dedicada à gestação de substituição, né, com sede em Israel. A Tammuz Family atende atualmente mais de 150 casais com processo em andamento na Ucrânia, dos quais 35 brasileiros. Aqui ela abre aspas, né, dizendo: perdi a conta de quantas ligações recebi hoje. Eles estão assustados. Querem saber se a clínica está segura, se as gestantes estão seguras. O que vai acontecer com os embriões que estão lá? Fechou aspas, contou a mesma, tá? É isso aí, pastor Carlos Cardoso. Deu para entender, então, né? Mas aí você vê, aí você está vendo uma matéria, duas coisas que a gente tem que falar. Uma é sobre isso e outra sobre o que eu vou mandar agora para o senhor aí. Mas olha só, preste atenção, irmãos. É uma coisa para a gente pensar. Deus abençoe o pastor Giovanni. Por que a Ucrânia é o maior local de barriga de aluguel? Porque diz que é muito barato esse trabalho lá. Então, veja bem, tem vários brasileiros que têm mães de aluguel lá, que têm embriões na Ucrânia, né? Para simplesmente alguém comprar uma adolescente, uma jovem, dar dinheiro para essa pessoa, para ela gerar a criança e pegar a criança e trazer embora de novo. Então, isso era algo que sempre existiu e nunca foi falado. Outra coisa é essa matéria que eu falei para o senhor aí, mandei, é de 2000, essa matéria é de 2021. 13 de maio, essa agora, né? Essa aí. Agora, olha só, os Estados Unidos falam sobre um discurso nazista na Ucrânia. Então, existe. E eu já vi bandeiras lá no meio desse conflito aí, nazistas. Então, quem é que mantém essas coisas, essas clínicas, esses sistemas? Um dos maiores construtores desse viés é o senhor Jorge Soros, que é o pai da Greta Thunberg, é o maior financiador da Greta. Pastor Carlos. O senhor quer ler? Antes de interromper o senhor, eu queria pedir para o Giovanni ler essa matéria, Giovanni. Abre aí no seu WhatsApp, eu vou ali buscar meu filho na escola e o Giovanni vai moderar enquanto eu volto. Viu, pastor Carlos? Eu peço desculpa aos inscritos, eu já volto já. É rapidinho. O pastor Carlos, o Giovanni vai fazer a leitura, viu, pastor Carlos? A matéria aí. Fala, Giovanni. Aonde tá a matéria? Você mandou para mim aqui? Mandei para você agora aí, no seu zap. Gentileza. Pastor Carlos, já volto, viu, querido? Como os Estados... A graça e paz, meus irmãos, Deus abençoe a todos, né? Eu entrei aqui só para dar uma informação aqui de última hora para os irmãos. Eu não sei se o pastor Carlos está sabendo. Eu vou entrar ao vivo daqui a pouco lá no meu canal para falar sobre isso, pastor Carlos. Aconteceu, o senhor está me ouvindo? Aconteceu hoje, agora há pouco, né? O Itaú, parece que ele foi alvo de hackers, né? Os clientes tiveram os números da conta zerado, outros receberam dinheiro na conta e tá uma bagunça. Só que ele tá negando ataque hacker, né? Ele nega, mas não tá normal. Inclusive eu vou entrar daqui a pouquinho para dar mais detalhes sobre isso. Depois se o pastor Carlos quiser dar uma pesquisada para ver a respeito disso também, tá bom? Sim. Aqui, ó, tem algumas matérias, já está no G1, já está aqui também no Infomoney,
E a gente tem que ficar atento a esses acontecimentos. Correio também, a Carmen está dizendo Correio também, Santander também, e a Caixa também. Ninguém está fazendo Pix na Caixa agora. Se você for fazer um Pix na Caixa, você não consegue também, tá com instabilidade, tá com problemas. E tem alguma coisa estranha acontecendo por trás disso tudo aí. Aí depois que a gente fala, né, Pastor Carlos, tira dinheiro da conta, guarda em casa, a gente nós somos conspiracionistas, né? Infelizmente. Bom, pastor, a gente vai falar dessa matéria aqui, eu vou ter que sair também aqui. Tá. Mas vamos lá. Como os Estados Unidos utilizam do neonazismo na Ucrânia para isolar a Rússia? As memórias da Segunda Guerra Mundial ainda seguem extremamente vivas no leste da Europa. Por um lado, a Rússia celebrou no último domingo os 76 anos da vitória contra o nazifascismo, em que as forças alemãs assinaram a rendição diante do Exército Vermelho soviético, pondo fim ao enfrentamento no continente europeu. Por outro, a tensão militar na fronteira russa com a Ucrânia dos últimos meses, além de reacender o conflito na região, também conta com a presença de discursos nazistas. Continua, pastor? Pode continuar um pouquinho só. Em um jogo arriscado que mescla envio de tropas com declarações do presidente russo e estadunidense, a atenção mundial foi direcionada a partir de março para a região do Mar Negro e da Ucrânia, onde membros do Exército Russo e Organização do Trabalho do Atlântico Norte, OTAN, foram posicionadas em uma medida de forças. Para entender as causas do reaquecimento da tensão militar... Pode parar aqui? Pode continuar. Para entender as causas do reaquecimento da tensão militar na Ucrânia e da G-Civil, até recentemente suspensa, além dos novos entrelaçamentos geopolíticos que estão associados à estratégia dos Estados Unidos e da União Europeia de isolamento da Rússia no leste europeu, o Brasil, de fato, entrevistou especialistas e apresenta alguns pontos centrais da questão. A gente vê dentro dessa matéria aí que existe muita coisa por trás da Ucrânia que não está sendo divulgado pela mídia, né? Que é a questão, eu vi no professor Belay lá, ele é um filósofo, existe uma questão de um computador do filho do Biden que foi pego com negociações com várias questões na Ucrânia. Existem essas questões de laboratórios de armas biológicas, que eles estão dizendo que já foi destruído, que são dos Estados Unidos. Existem esses laboratórios de inseminação aí, que são as barrigas de aluguel. Então, existe um vínculo muito forte com algo que vai contra todo o princípio da Rússia, né? E que afeta diretamente o governo russo. Então, a Rússia não quer, assim como ocorreu lá em 60 e alguma coisa, quando a Rússia quis colocar armamento em Cuba e os Estados Unidos não permitiu, a mesma coisa está acontecendo agora, quando os Estados Unidos querem se utilizar da Ucrânia para assombrar a Rússia. E antes que isso ganhasse força, a Rússia foi e contra-atacou. Agora, olha essa notícia aí, para nós concluir a live, pastor. Essa aí é forte, né? Essa é forte. O embaixador... Isso é um ataque ao Biden. Isso é um ataque ao Biden. O embaixador russo, né, da ONU acaba de dizer que Trump era o presidente legítimo e foi expulso. Né? Ou seja, é algo que a gente não poderia nem tá colocando aqui, porque tudo que fala a respeito não vou usar a palavra que está escrita aqui, mas essa palavrinha aqui, ó, eleitoral, tudo que fala disso aqui, automaticamente é censurado, né? O próprio Trump foi censurado. Tá calado, né?
Tá calado. Tá calado. Pastor, vamos terminar de 1 hora de live já. Vai dar 1 hora, né? Tá bom. O senhor eu quero só dizer a todos os irmãos... Né? O senhor tem compromisso agora? Eu só vou ter que atender uma pessoa aqui uns 15 minutinhos, mas você vai entrar, eu já entro com você aí. Tá bom, de 10 minutos. Beleza. Meus irmãos, eu só quero pedir aos irmãos, o pastor Rodrigo liberou, aqui acabou de mandar mensagem, e não deixe de se inscrever lá no nosso canal, acho que só falta 100 pessoas, acho que com essa live com o pastor Giovanni nós vamos conseguir chegar aos 100 mil inscritos lá, né? E eu estou em strike lá no meu canal, até segunda-feira, dia 7. Né? E eu vou ter que voltar para o canal pianinho ainda, né? Vou ter que pensar muito no que falar, como eu estou segurando, para até maio, até o mês de maio, porque para dar queda nesses 2 strikes, para mim voltar aos 3, né? Porque se eu levar mais um strike, meu canal sai do ar. O meu Facebook, o meu alcance do Facebook foi reduzido, o Facebook me mandou mensagem. O meu WhatsApp, onde foi tirado do ar, o WhatsApp 47, num que eu uso bastante, e não foi por muito envio de mensagem, foi por conteúdo entregue. Então, eu estou precisando muito da ajuda dos irmãos, né, em oração, os irmãos que nos conhecem, que sabem do nosso trabalho, porque não está sendo fácil, né? Esse silêncio aí incomoda. Me incomoda estar em silêncio nesse momento. Então, eu estou precisando muito mesmo que os irmãos nos ajudem em oração nessa batalha. Amém? Você vê que assim, usar um exemplo totalmente fora do contexto aqui, mas que faz sentido, né? O Monark lá do Flow Podcast falou aquela besteira lá, né? E ele foi banido do YouTube, né? E ele não pode criar outro canal. Ele pode até criar um canal, mas não tem monetização e é censurado. Então, eles conseguem controlar através do nome, através do rosto. O rosto do pastor Carlos Cardoso ficou marcado lá já para eles por conta do pastor Carlos Cardoso falar a verdade, né? Como o pastor Carlos Cardoso falou já algumas vezes, eu volto a repetir. O canal Povo da Fé está sendo guardado por Deus mesmo. Não sei até quando, né, pastor Carlos, né? O pastor Rodrigo aqui. Até Jesus voltar, em nome de Jesus. Amém. Mas como o seu canal tá nessa vibe, eu acredito que é difícil, né? Porque, por exemplo, eu já levei com esse strike mesmo, já é o 5º em todo o canal, né? Então, cada vez que você vai levando strike, você vai vendo que vai prejudicando, né? Então, é só Deus. Aí, mas tá bom. Chegou para orar, graças a Deus. Eu vou sair aqui para ajeitar lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Pastor Giovanni, fala um pouquinho sobre rapidinho, sobre a cadeira de roda do irmão lá. O link tá aqui, tá na decisão da live também. Pastor Carlos, depois se você quiser falar um pouquinho sobre as rádios lá, fique à vontade também, meu querido. Tá bom. Ó, nós estamos com R$130 aqui já do Josué, né? A cadeira de roda que a gente está fazendo a arrecadação, os irmãos que puderem ajudar, o link está aí na descrição. Vamos ajudar dessa força para o irmão Josué. E logo nós temos aí uma novidade com o pastor Carlos Cardoso aí, né, pastor Carlos Cardoso? Até vamos colocar terça-feira, semana que vem, que vai ser benção. Fiquem ligados aí. Deus abençoe, gente. Amém. Irmãos, pastor Carlos, comenta um pouquinho sobre as questões das rádios que o senhor tem a pendência, né, mensal, e tá difícil com o bloqueio do WhatsApp agora, o senhor perdeu todas as conexões. Às vezes tem alguém aqui que acompanha o senhor lá e possa estar dando uma força nessa questão também. Então, a única coisa que eu estou pedindo aos irmãos é ajuda mesmo, que esse silêncio aí desses dias, tudo sem falar, é aquela velha história, professor. A gente está num veículo tão violento de comunicação que se a pessoa não te acha, ela vai atrás de outro, né?
Então, Verdade. você acaba perdendo certos vínculos e pessoas que te ajudam, e isso afeta, com certeza, né? Eu tenho 6 programas de rádio no Brasil, 6 programas FM, inclusive aqui onde eu estou, no Ceará, aqui, eu ando na rua aqui, todo mundo sabe, quando fala, o pastor Carlos está ali, um monte de gente vem tirar foto, que o pessoal aqui ouve muito programa de rádio, principalmente não crente. Então, eu preciso manter esses programas, né? Eu preciso manter esses programas. Eu vou enviar para o senhor aí, pastor, o número da conta. Eu preciso manter esses programas no ar para que a obra de Deus ela permaneça, né? O senhor está me vendo aí? Tô te vendo, só que agora ficou atravessada aqui a imagem, mas tô te ouvindo normal. Espera aí, só um minuto, é só para mim mandar aqui Meus irmãos, vamos apoiar aí o pastor Carlos Cardoso nesse momento difícil, irmãos, que ele tá praticamente sem as redes sociais dele, né? Ou sendo perseguido aí pelas mídias por falar a verdade. Então, os irmãos, ajude, irmãos, porque não é fácil manter essa estrutura, né, em pé, e agora sem comunicação com os irmãos fica mais difícil ainda. Então, os irmãos que estão nos ouvindo, que seguem o pastor Carlos, até os irmãos que estão aqui, que ainda não seguem, dá um apoio, ajude aí o pastor Carlos está em pé. E, claro, se cada um de nós ajudando, irmãos, ele consegue lá manter os programas de rádio. São 6 que ele tem ao todo, né? Fora outras questões também dele aí também. Então, o nosso maior objetivo é pregar salvação, né? A gente não tem interesse nenhum a não ser pregar Jesus, né? Essa é a ideia de pregar em rádio. Nada mais do que ganhar alma para Cristo, porque esse é o objetivo, né, pastor? Então tem muitas almas, já tem muito testemunho de rádio de pessoas que foram tremendamente abençoadas, tremendamente edificadas. Ontem mesmo eu preguei numa igreja bem pequenininha aqui, eu fiz até um vídeo com o rapaz, o nome dele é Gustavo, ele é deficiente físico, deficiente mental. E ele fez a mãe dele, porque ele ouve o meu programa toda noite, ele fez a mãe dele levar ele na igreja para me conhecer, porque ele queria me conhecer. Eu fiz um vídeo com ele, conversei com ele. E como tem muito idoso aqui também na região aqui de onde eu estou, aqui de Itarema, que ouve o programa, né? Então, eu preciso que os irmãos nos ajudem, né? Os irmãos que puderem semear, os irmãos puderem dar uma oferta, vocês serão tremendamente recompensados por Deus. Outra coisa que eu peço aos irmãos, não deixe de se inscrever no nosso canal lá, em nome de Jesus, né? Para que a gente consiga, quando voltar aí, ter um alcance maior de vidas através do nosso canal. Falta bem pouco para chegarmos a 100 mil inscritos, bem pouco mesmo. Eu acho que já passou de 9.900. Então, os irmãos que puderem, nos ajudem em nome de Jesus. Olha, tá quase, moço. Mas um pouquinho e bate aí os 100 mil. Olha aí. Tá pouquinho, né? Olha aí. Olha aí. Só falta 100. Nessa live nós podíamos chegar lá, né? Olha aí, meus irmãos. Você que ainda não é inscrito no canal do Pastor Carlos, vou pôr o link aí agora também. Tem um link aí na descrição do vídeo, mas vou pôr o link aí também, ó. A conta do Pastor Carlos está fixada aí também na mensagem, fixada aí acima, tá certo? Se vamos puder ajudar, é muito importante, né, para o ministério aí do Pastor Carlos, que mantém um monte de rádio e tudo mais. Só o do Bradesco que não veio, Pastor Carlos, mas acho que por aí os irmãos conseguem ofertar, né? O Pix está aí. Tá certo, então. Pastor Carlos, eu queria que você fizesse uma oração rápida aí para abençoar os irmãos, a gente encerrar essa live. Irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, a gente precisa se aproximar do trono da graça.
Precisamos nos aproximar do trono da graça. O véu que Jesus rasgou, quando ele disse está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Esse véu tinha aproximadamente 18 metros de altura e 30 centímetros de comprimento, que separava, né, o lugar santo do lugar santo dos santos. Então era a parede da separação entre o homem e Deus. Jesus quebrou a parede. E hoje, através do sangue de Jesus, nós temos o acesso livre à sala do trono, às coisas espirituais. Então, irmãos, em nome de Jesus, vamos se desconectar um pouco de WhatsApp, Facebook nesses dias e vamos nos ligar na sala do trono. Vamos pedir ao Espírito Santo, Senhor, no que o Senhor quer me usar nessa última hora? O que eu posso fazer pelo teu reino, pela tua obra, pela tua vontade? Você tem um acesso livre ao dono do universo, aquele que tem poder no céu e na terra. Então é tempo de quebrantar o coração e de chegar-se, se aproximar de Deus, né? Mesmo que você tenha pecado, tenha caído, se arrependa, peça perdão, se humilha, porque Jesus está às portas. A tendência agora é as dores se multiplicar de uma forma assombrosa daqui para frente. Nós precisamos romper e entrar na sala do e buscar mais a presença de Deus. Amém? Quero orar por vocês agora. Eu quero interceder por vocês agora. Eu quero clamar a Deus por vocês agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque a tua presença, Senhor, ela tem movido a nossa vida em direção ao propósito, à tua vontade. Senhor, no nome de Jesus, que tudo que está impedindo o meu irmão de te buscar, de orar, de clamar, ó Deus, que caia por terra. E que o teu nome e o teu reino venha a ser glorificado na nossa vida e na nossa família. Nos faz instrumentos nesta última hora. Age em nós, Senhor, e através de nós sobre este mundo. Nos faz ser luz no meio das trevas. Que possamos fazer a diferença como teu povo nessa última hora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos. Aleluia. Meus irmãos, não esqueçam de abençoar aí, tá bom? Porque não é fácil para o cara manter uma estrutura em pé, né? São sites, são rádios, muito mais. E ainda ficar sem a conexão da rede social, sem o WhatsApp, sem o canal do YouTube, fica difícil. Mas o povo de Deus é um povo unido e com certeza eles vão estar abençoando aí no nome de Jesus. Amém, pastor Carlos? Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela participação aqui no canal, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe. Paz, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão divinal do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Digam amém, amém. Ah, irmãos, verdade. Também tem um link da vaquinha do irmão Josué, que o povo da fé está fazendo lá no canal deles, né? Então a gente está divulgando aqui também. Ele depende muito da cadeira de roda, ele não consegue andar e precisa da cadeira de roda para se locomover. Se você puder ajudar também, faça uma vaquinha aí para ajudar o irmão Josué. A vaquinha tá aí o link, né? É só clicar aí no link do ar para também ajudar aí na compra desta cadeira de roda do irmão Josué. Tá ok, meus queridos? Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. E até daqui a pouco, né? Daqui a pouco estamos de volta à meia-noite na campanha de oração, de jejum e oração à meia-noite no canal Clamor do Cristão. Deus abençoe a todos e se inscrevam lá, irmãos, no canal do pastor Carlos Cardoso. Deus abençoe, fique com Deus. Deus abençoe.